Você já ouviu falar que os fundos imobiliários de tijolo podem se valorizar com a queda da taxa de juros no Brasil? Mas será que isso é verdade mesmo? E principalmente, por que isso acontece? No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples, direta e extremamente didática como a queda dos juros pode impulsionar os FIs de tijolo, aqueles fundos que investem em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas e outros imóveis reais. Então fica comigo, porque além de entender o movimento, você também vai descobrir o que observar antes de investir. Vamos nessa! Antes de tudo, é importante entender o que é exatamente um FI de tijolo. Fundos imobiliários de tijolo são fundos que investem diretamente em imóveis físicos, prédios reais, estruturas reais e contratos de aluguel reais. Eles podem ser shopping centers, galpões logísticos, hospitais, lajes corporativas, agências bancárias, centros de distribuição e muito mais. Na prática, você compra uma cota do fundo e passa a participar dos resultados desses imóveis, como os aluguéis que os inquilinos pagam. Esse aluguel é distribuído para os cotistas em forma de rendimentos, geralmente todos os meses. É como se você tivesse um pedacinho de um grande empreendimento imobiliário, só que sem precisar comprar o imóvel inteiro. Agora, vamos falar sobre um ponto-chave: a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil funciona como um termômetro do mercado financeiro. Quando ela está muito alta, investimentos conservadores como CDB e Tesouro Selic e outros títulos de renda fixa ficam extremamente atrativos. Afinal, você ganha muito com pouco risco. Mas quando a taxa de juros começa a cair, a renda fixa deixa de pagar tão bem. E o que acontece? Os investidores começam a buscar alternativas que ofereçam retornos maiores, e é aí que entram as ações e, principalmente, os fundos imobiliários. Uma taxa de juros mais baixa costuma significar mais dinheiro circulando, mais estímulo à economia, mais consumo e atividade e, claro, mais valorização para os setores como o imobiliário. E isso nos leva ao ponto principal. Quando os juros começam a cair, vários fatores colaboram para a valorização dos FIs de tijolo. Vamos falar dos principais, começando pelo mais importante. Primeiro, a queda dos juros reduz a atratividade dos investimentos mais conservadores. Isso faz com que mais investidores busquem alternativas com maior retorno, como os FIs. E mais demanda significa aumento do preço das cotas. Segundo, quando a taxa de juros cai, o valor presente dos imóveis tende a subir, porque o mercado utiliza a taxa de juros como referência para avaliar quanto vale o imóvel no futuro. Juros menores e imóveis mais valorizados. Terceiro, os FIs de tijolo são muito sensíveis ao movimento econômico. Com os juros caindo, empresas tendem a expandir, abrir novas unidades, aumentar estoques e contratar mais espaços. Isso significa maior ocupação dos imóveis, renegociação de contratos, rendimentos mais estáveis para os cotistas e menor risco para as construtoras. O resultado de tudo isso é uma combinação que geralmente leva à valorização das cotas e a aumentos no fluxo de investidores dentro dos FIs de tijolo. Vamos imaginar dois cenários simples. Cenário 1. Juros altos. O Tesouro Selic está pagando muito. O investidor comum pensa: para que arriscar? Pouca demanda por FIs. Preço das cotas cai ou fica parado. Mercados como o de shoppings sofrem com baixo crescimento. Agora, cenário 2. Juros em queda. A renda fixa paga menos. As pessoas começam a buscar alternativas. O fluxo para FIs aumenta. A cotação sobe, os imóveis se valorizam, o setor imobiliário se aquece como um todo. E é importante dizer, isso não é garantia de lucro, mas é um movimento natural do mercado que já aconteceu diversas vezes na história. Antes de investir em FIs, existem alguns indicadores que você precisa observar, e isso vale tanto com juros altos quanto com juros baixos. Localização dos imóveis, regiões com demanda forte tendem a se valorizar mais, taxa de vacância, imóveis com menos espaços vazios geram rendimentos mais consistentes, tipos de contratos atípicos, por exemplo, são mais seguros. Gestão do fundo, gestores experientes fazem toda a diferença. Diversificação, fundos com imóveis variados tendem a ter menos volatilidade. Com esses pontos em mente, seu risco diminui bastante e você entende melhor quando um fundo está realmente preparado para crescer em um cenário de juros caindo. Resumindo tudo,
Quando a taxa de juros começa a cair, os FIs de tijolo tendem a se beneficiar por causa da maior demanda dos investidores, da valorização dos imóveis, do aquecimento econômico e da redução do custo de financiamento para empresas. Claro, nada é garantido no mercado financeiro, mas entender essa relação entre juros e imóveis é essencial para quem quer investir de forma mais inteligente. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já investe em FIs de tijolo? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.